Oiê, no vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem junto com a resenha dessa paleta aqui da Morphe. É uma colaboração da Jaclyn Hill pra Morphe. Pra quem não conhece, a Jaclyn Hill é uma youtuber aqui dos Estados Unidos. Ela é bem famosa, tem tipo 5 milhões de inscritos no canal dela. No Instagram dela também é super bombado. E ela desenvolveu uma coleção com a Morphe, tem várias paletas lindas. E como eu nunca tinha usado nada da marca, sempre vi várias meninas usando no Instagram, fiquei com vontade de comprar, ainda mais pelo preço, porque essa paletinha custa $15. E, bom, as cores são bem bonitas. Eu escolhi a paleta Ring the Alarm, mas existem outras opções da Jaclyn Hill para Morphe. A Morphe aqui nos Estados Unidos vocês encontram com muita facilidade na Ulta. Tem um corner bem completo, mas também dá pra comprar pela internet, tá? Eu coloco o link aqui pra vocês. Então, vamos lá fazer essa make. Bom, eu só apliquei base e defini minha sobrancelha só pra gente começar a ir meio caminho andado, tá? A Jaclyn Hill postou no Instagram dela, nesses últimos dias aí, umas fotos usando uma make feita com esta paleta aqui. E eu adorei, tá? Eu vou tentar, assim, fazer uma coisa meio make gringa. Não sei se vou conseguir, vamos acompanhar. Mas, tudo bem. Bom, eu gosto sempre de começar minha maquiagem com o esfumado, tipo, do marrom. E aí eu vou acrescentando mais intensidade no meu canto externo, nesse esfumado. E aí depois eu venho com as sombras com brilho e tudo mais. Eu acho que fica mais fácil de fazer, tem mais controle e tudo mais. Então eu vou começar, ó, com a sombra Rush, que é esse tom aqui. Vou pegar com um pincel fofinho. E vou aplicar ela na minha pálpebra. Eu não apliquei primer, tá, gente? Só base mesmo. Faz muito tempo que eu não uso primer de sombras. Eu só uso, assim, em ocasiões onde eu sei que eu vou ficar, tipo, muitas horas fora. Tipo assim, sei lá, um casamento. Aí eu uso um primer, mas no meu dia a dia não uso, tá? E aí, ó, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Vocês vão conseguir notar aí, olha como essa sombra é pigmentada, menina. Ó, eu peguei só um pouquinho no pincel, hein? E ela já fez este estrago. Estrago não, né? Porque a gente quer que a sobrancelha seja pigmentada. Eu vou aproximar a câmera para vocês terem mais noção do que eu tô fazendo. Então, ó, eu aplico com esse pincel e aí depois eu vou vir com outro limpo pra esfumar. Mas eu entro bem com esse tom de marrom aqui. Na verdade, ela é uma sombra laranja, tá? Não é nem marrom, marrom de fato. Eu vou pegar um pincel aqui, um limpinho pra esfumar essa sombra aqui. Eu acho que as sombras mate dessa paleta, elas esfumam super bem. E elas são extremamente pigmentadas. Vocês estão vendo aí, né, gente, que o babado é real. Eu quero que ela fique bem clarinha, realmente só pra dar um tchan aqui. Porque eu vou vir com outros tons mais intensos aqui nesse esfumado, tá? Vamos para o próximo tom. Eu vou usar agora a Mugshot, que é este tom de marrom aqui, já mais intenso, tá vendo? Ó, eu comecei com a laranjinha, agora eu já vou escurecer, vou vir com a Mugshot. Vou vir com ela aqui, ó, pra depois esfumar também. A gente esfumando aqui, ó, ela é bem pigmentada também, mas olha aí, ó, elas dão uma esfarelada, tá vendo aqui, ó? Como eu não selei minha pele, eu só apliquei a base, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou ter que realmente limpar, aplicar um pouco de base novamente, e aí vir com o corretivo e tudo mais, tá? Então, ó, quando acontecer isso, não mexe. Tira depois com um pincel de pó, conserta a base e vem. Porque se você passar a mão ou alguma coisa, vai manchar. Então, ó, com aquele mesmo pincel que eu esfumei a primeira sombra, eu vou vir aqui esfumando essa também, ó. Sem segredo nenhum. Se você tem a pálpebra gordinha, pálpebra caída, sempre vem aqui em direção à sobrancelha, porque aí a cor aparece mais. É que minha pálpebra é enorme mesmo, gente. Então é meio que desleal, mas enfim. Bom, agora eu vou aplicar, já comecei a aplicar na verdade, essa sombra aqui, ó. A Secret, que é um marrom bem mais fechado, também opaco, tá? Só que eu vou aplicar aqui nesse canto, ó. Joguei essa sombra aqui. E assim, ó, vocês estão vendo que eu vou do mais clarinho pro mais escuro. Eu vou escurecendo aos poucos. Por quê? Se a gente chega logo com uma sombra muito escura, fica difícil da gente trabalhar. Então, para você ter um esfumado legal, vai começando aos poucos. Vai adicionando os tons mais escuros aos poucos, tá? Assim você cria um esfumado mais bonito e você consegue trabalhar melhor com as sombras. Você consegue decidir o que você quer fazer melhor. Porque se você vem com uma sombra, por exemplo, já joga uma sombra preta aqui, vai ficar complicado de esfumar e de ficar um esfumado com um acabamento mais bonito e tudo mais. Pelo menos eu acho isso e é por isso que eu vou
aos poucos aqui, ó. Inclusive, eu vou entrando aos poucos com a sombra. Eu já não venho, pá, com a sombra, entendeu? Depois fica complicado de trabalhar. Então, ó, sempre aplico com um pincel e esfumo com outro fofinho, que eu acho que fica um acabamento melhor, ó. Então, gente, não tem segredo, é esfumar realmente. Dá um pouco de preguiça? Dá. Mas só trabalhando muito o pincel é que a gente tem um efeito bacana, ó. E quanto mais longe você pega da base do pincel, melhor o esfumado fica, porque você bota menos precisão no pincel, menos força, né? Então, fica um acabamento bacana, ó. Movimento de vai e vem, bolinha, até pra ficar um efeito bacana aqui, ó. Você tá vendo que a sombra, ela é bem pigmentada, ela vai subindo até na sobrancelha, tá uma coisa de louco, mas tá ficando legal. Dá um desespero quando a gente vê a make assim, mas, gente, acredita que vai dar certo, tá? É assim mesmo, não se desespera. Antes de eu partir pro tom, né, pros tons com brilho e tudo mais, eu vou usar uma última sombra mate, bem escura, pra dar, né, mais profundidade aqui. Eu vou usar a Framed, que é um tom de vinho, ó, bem bonito. Vou usar esse tom aqui. Aplicar realmente só no cantinho com pincel tipo lápis. Eu tô fazendo isso, gente, porque a minha ideia é usar o máximo de cores possíveis, assim, pra vocês verem bem todas as cores em ação, tá? É impossível usar todas as cores, mas vou usar o máximo possível justamente pra vocês terem uma noção e tudo mais, tá? E aí, ó, esfuma. Apliquei um pouquinho e vou esfumar. Muito bem, vamos partir para sombras com brilho. Já vou avisar vocês que as sombras com brilho, elas esfarelam. As mate, elas esfarelam menos, tá? Mas esfarelam sim. Agora, as com brilho, confesso que me decepcionou assim um pouco, tá? Eu vou usar dois tons aqui, a Boom e a Lolly. Eu vou começar com a Boom, que é esse tom aqui, Boom. E vou aplicar, tipo, nessa região aqui dos meus olhos. E essa sombra, eu vou aplicar ela com um pincel molhado. Eu vou umedecer um pincel e aí sim eu vou vir com essa sombra, gente. Porque ela, sem molhar, não dá certo, tá? Aqui, ó, peguei. Eu vou aplicar ela aqui. Já me falaram que essas sombras ficam melhores se aplicada com o dedo. Eu vou ver a Lolly se com o dedo ela fica melhor. Porque com o pincel eu achei decepcionante. Então, com o pincel molhado, ela, né, funciona melhor e não esfarela como com o pincel seco. Com o pincel seco é tenso. Passei raiva, na real. Gostei, assim, que todas as cores casam muito bem uma com as outras. As cores conversam muito, né, por conta aí de todas elas serem com esse... com essa pegada aí de fundo mais quente, mais avermelhado. Então, isso é um ótimo ponto da paleta. Antes de eu esfumar tudo, eu vou vir agora com a cor Lolly. Eu vou aplicar ela com os dedos, que estão aqui. Vamos ver se vai rolar, né, galera? Ah, com o dedo ela aparece mais. Ah, tá. Melhor mesmo, gente. Tô seguindo aqui a dica de uma seguidora. Falou, Clau, aplica com o dedo, que essa sombra fica melhor com o dedo. Realmente, menina. Tipo as da Huda. As que são 3D, né, que a Huda fala, com o pincel não funciona, tem que ser com o dedo mesmo. Vocês notaram como eu aplico com o dedo? Eu pressiono, ó, assim, ó. Eu não esfrego, vou pressionando, tipo colando a sombra, tá? Com o dedo ela fica bonita, com o pincel, gente, é perda de tempo. Bom, dei uma arrumada aqui na minha pele que tava me incomodando real. E eu já vou falar pra vocês um ponto bem negativo dessa paleta. Ela não tem nenhuma sombra, nenhuma cor assim pra iluminar assim canto interno ou abaixo da sobrancelha, sabe? Tipo, isso eu senti muita falta. Então, o que eu vou fazer? No meu canto interno, eu vou aplicar essa sombra dourada, All Camera. Essa daqui, vamos ver se vai dar certo, né? Que eu achei ela um pouco escura pra isso, mas vamos tentar. Vou aplicar com pincel, tá, gente? Tem esse pincel de corretivo? Ah, até que dá, ó. Um pouquinho dela até que rola. Porque eu achei ela muito escurona pra isso. Eu gosto de tons mais abertos, mais clarinhos, sabe? Vou até subir um pouco com ela aqui. Vou agora aplicar um pouquinho aqui na raiz dos meus cílios inferiores. Eu vou vir com a Alert, que é esse tom aqui, ó, da pontinha, Alert.
bem avermelhado esse marrom, né? Vou vir primeiro com ela aqui, depois eu vou passar uma mais escura. Vou vir com a Sunset, que é um marrom mais escuro, né? O marrom mais escuro daqui da paleta. E vou vir com um pouquinho dele aqui, ó. E ele cai, ele esfarela. Aquela história, né, galera? A gente já sabe. As gringas gostam, né, gente, de fazer essa linha d'água aqui. Não linha d'água, né? Esses cílios inferiores bem marcadão, tipo, pá! Acho legal. Não é o que eu costumo usar, mas acho legal. Acho que fica bonito. Tcharam! Vamos vir agora com delineador, cílios, aquela história toda. E eu volto para dar o veredito final sobre essa paleta para vocês. Muito bem, maquiagem pronta. Aqui no box de informações está a lista de todos os produtos que eu usei na minha pele. E tô aqui agora para falar aí meu veredito final sobre a paleta da Jaclyn Hill pra Morphe. Eu gostei muito da seleção de cores, eu achei as cores bem bonitas, mas eu senti muita falta de uma sombra mais clarinha para iluminar o canto interno, para aplicar abaixo da sobrancelha. Senti falta de uma sombra assim, eu acho que é importante. Eu usei, como eu falei aí pra vocês, a sombra dourada, ou Camera, no meu canto interno, mas ainda assim não foi... Mas ainda assim senti falta de uma sombra mais clarinha, porque eu gosto de aplicar, né, uma sombra clarinha no canto interno, eu acho que fica bonito, eu acho que faz uma diferença. As sombras, elas esfarelam sim, tá? As opacas esfarelam menos do que as cintilantes, mas ainda assim esfarelam, tanto na paleta, ó. Minha paleta tá assim, ó, bem bagunçadinha. Quanto na pele, eu acho isso bem chato. Eu odeio sombra que esfarela. Mas ainda assim dá pra trabalhar, dá pra fazer a maquiagem e tudo mais. Agora assim, sendo bem sincera, eu não amei essa paleta aqui da Morphe, tá? Eu achei assim, as cores bonitas, mas eu senti falta na paleta de umas sombras mais claras. Porque no final das contas, você usando, né, as sombras aqui, fica meio que tudo a mesma cor nos olhos. Então, eu acho que se tivesse umas sombras assim mais clarinhas, ou então com outro tipo de acabamento, não sei, eu acho que eu gostaria mais dela. Assim, todas as vezes que eu usei essa paleta, eu fui mudando assim a sombra cintilante, né? Então assim, teve vezes que eu usei só essa, teve vezes que eu usei só essa, teve vezes que eu usei só a Loli e tal, e no final das contas eu acho que o resultado ficou assim meio que a mesma coisa, sabe? São 10 cores de sombras que, por mais que você mude aí as cores que você vai usar, o resultado fica meio que sempre parecido. Então eu acho que se ela tivesse tons mais clarinhos, eu iria gostar mais dela, por isso que eu tô falando. Eu gostei, mas eu não amei, não é aquela paleta que eu falo, nossa, eu vou usar ela hoje, fazer um look bafo. Tipo, esperava um pouquinho mais, assim, pra ser bem sincera, tá? Agora não dá pra negar que elas pigmentam muito bem nos olhos, você consegue ir aplicando outras cores por cima das sombras e ela vai pigmentando mesmo assim, você consegue esfumar, consegue, né, a sombra realmente aparece. As sombras com brilho, elas são assim, poderiam ser melhores. Por quê? Porque o brilho, ele é uma coisa na paleta e nos olhos ele fica diferente. Ela não entrega o mesmo brilho da paleta nos olhos, tá? E as sombras esfarelam bastante. Tanto que vocês viram aí que eu apliquei com os dedos e também com o pincel molhado, porque com um pincel seco não dá certo, só vai passar ódios. Tá bom? Assim, no geral, como é que eu vou usar essa paleta? Eu vou usar ela, assim, de apoio para outras cores que eu tenho, sabe? Porque eu gosto bastante desses tons, assim, de marrom alaranjado. Eu acho que eles ficam, dão um efeito bem legal na maquiagem. Então, eu, sinceramente, comprei mais por esses tons aqui do que pelos tons com brilho e tal. Enfim, é isso, gente. Custa $15. Se você não tem nenhuma paleta com sombras neutras de fundo mais avermelhado e tudo mais, eu acho, assim, que eu escolheria outra paleta do que essa daqui. Se você já tem muitas sombras e tudo mais, e assim como eu não tinha umas sombras, né, esse tom avermelhado, eu acho legal. A Morphe tem umas paletas de sombras bem bonitas, mas depois dessa eu não fiquei, assim, com muita vontade de testar, não, porque eu esperava um pouquinho mais.
Gente, me conta aqui nos comentários se tem alguma outra paleta que vocês querem que eu teste aqui pra vocês, pra eu poder ir atrás, tá bom? E me conta aqui o que você achou dessa maquiagem, o que você achou da sombra, se você já conhecia a Morphe. Me conta aqui que eu amo quando vocês interagem, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!